tentativa para se quebrar o protocolo, mas seria interessante se a gente escutasse a ata da última reunião para que faça mais sentido. Não estou pedindo que seja lida, só estou dizendo que se fosse lida a ata da segunda reunião, acredito que estaria nela alguns comentários sobre essa proposta de construção da nova sede da Câmara na Praça Mozart Torres. Eu estou errado? Acho que não, né? Tem então, esse assunto, essa intenção, né? Meu nome é Bruna Vilas Boas Santiago Magalhães, tenho 30 anos, sou professora de Geografia, tenho lecionado na rede municipal nos últimos 2 anos, 2010, 2011, 2012. Minhas origens estão profundamente enraizadas nessa cidade, venho de famílias tradicionais, conheço Cambuí desde quando nasci, vivo aqui há alguns anos. Tenho acompanhado de perto as mudanças pelas quais essa cidade vem passando, sobretudo nos últimos anos, após a instalação da usina de álcool e outras indústrias, com o crescimento do Instituto Federal de Minas Gerais e, consequentemente, o aumento de demandas sociais pelos serviços básicos de saúde, educação, moradia, assistência social. Enfim, uma série de mudanças que exigem muito comprometimento e articulação do governo local para que não se tornem problemas. Minha formação profissional me permite uma análise bastante técnica desses processos, pois como geógrafa, estudei e ainda estudo muito sobre as cidades, suas formas, funções, processos e estruturas. Portanto, posso falar aqui com bastante propriedade sobre o assunto proposto e, em geral, de planejamento urbano. Aqui estou hoje para começar um diálogo sobre a intenção de se construir a nova sede da Câmara Municipal dos Vereadores na Praça Mozart Torres, conhecida como Praça da Prefeitura. Então, eu diria que estamos aqui para dialogar principalmente sobre planejamento urbano, pois esta seria uma obra de grande impacto para a área central da cidade, que já enfrenta situações problemáticas. E eu poderia ter me armado de leis, artigos, parágrafos e incisos que regulamentem o uso do espaço público, mas por enquanto prefiro falar de ética e bom senso. E façamos então uma breve análise da situação urbanística atual da cidade. Estamos falando de uma cidade que não tem se preparado de forma suficiente para tantas transformações. Estamos falando de uma cidade onde já quase não existem calçadas, praças, árvores e espaços de lazer de forma geral. Estamos falando de uma administração que não tem demonstrado preocupação com a competência técnica das equipes que coordenam e gerenciam as suas ações. Como que uma administração pretende asfaltar toda uma cidade sem planejamento, cronograma de ações, sem informar a população as datas de intervenção nos bairros, sem sinalização adequada, sem se preocupar com as normas de segurança? Pois são obras em vias públicas em plena utilização, criando riscos de acidentes graves. O pouco transporte coletivo é precário, não existem pontos de embarque e desembarque para usuários, os motoristas dos ônibus param em qualquer lugar, esquina, ponte, curva, oferecendo mais riscos e transtornos para os transeuntes e motoristas em geral. O número de veículos nas ruas tem aumentado visivelmente e deveríamos pensar em um sistema de estacionamento rotativo ao invés de conceder estacionamento privativo para todo e qualquer estabelecimento comercial da área central. Como, por exemplo, foi feito na Avenida Armando Franco, onde o supermercado foi beneficiado com grande área de estacionamento privativo ao lado de uma escola e do posto de saúde, que, diga-se de passagem, é o único atendimento hospitalar que temos na cidade. Onde está a ideia de coletividade que deveria prevalecer
prevalecer sobre as decisões políticas. Bambuí precisa crescer, sim, e tem agora uma oportunidade inédita em sua história. Mas Bambuí precisa crescer com planejamento, com base técnica que direcione suas ações estratégicas de urbanização, pensando a longo prazo, pensando no conforto dos cidadãos, pensando na coletividade. E este caso específico da construção da sede da Câmara na Praça Mozart Torres deve ser bem pensado, sim, planejado e, acima de tudo, consultado, porque diz respeito a toda uma cidade e não apenas aos interesses daqueles que nos representam ou deveriam nos representar. Bambuí está se desenvolvendo por fatores externos ao governo local, que, independente de estar preparado ou não, enfrenta desafios. E, na verdade, o que vemos é uma grande incompetência da administração pública para gerenciar esses desafios, principalmente no que diz respeito ao planejamento urbano. Não basta asfaltar sem pensar na galeria de escoamento pluvial. Não basta asfaltar sem pensar nos pontos de problema da rede de esgoto. Pensem quanto está nos custando a reforma do asfalto em torno da Praça Coronel Torres, que foi feito nas vésperas da eleição e agora já está sendo refeito e talvez com os mesmos erros. E em relação à construção da Câmara na praça, de quem é o projeto? Como será realizada a consulta pública para a aprovação desse projeto? Qual meio de comunicação esta casa utilizará para informar a população do que se pretende? As mães... existe espaço ocioso na praça? Sim, existe. Então vamos aproveitá-lo melhor. Existe a necessidade de melhor aproveitamento da praça, sim, mas levando em consideração sua função de espaço coletivo, de lazer e conforto para a população que a utiliza no dia a dia, que são as mães que saem dos seus serviços e esperam seus filhos saírem da escola do Cineio sentados nos bancos daquela praça. As pessoas que precisam de serviços da prefeitura e às vezes passam horas esperando nos bancos daquela praça. As crianças que não têm acesso aos clubes, como o Clube Campestre ou a ABB, e não podem viajar, e não têm sítios ou fazendas, e têm como único espaço de lazer para os fins de semana aquele parquinho, que por mais precário que lhes pareçam, ainda proporciona diversão e fazem toda a diferença na vida de uma criança. Existe sim a necessidade da praça para a população e que a praça seja melhorada, revitalizada. Como não conhecemos todo o teor da proposta, pode ser alegado que a construção da nova sede não afetaria toda a área da praça, sendo uma área muito extensa, realmente. Mas será que são tipos de usos compatíveis? Temos que pensar não somente no número da área construída, mas sim em toda a demanda indireta que as funções desta casa requerem. Devemos pensar nos efeitos indiretos deste uso, no impacto no trânsito local, na necessidade de estacionamento, inclusive na necessidade da Câmara ter um ambiente propício para estudos e reuniões. Afinal, qual a função do vereador? Os senhores vereadores devem estudar as leis do município, devem estudar as propostas de leis que deverão ser votadas, devem estudar e elaborar novos projetos que legitimam os interesses coletivos e, enfim, as sessões de segunda-feira devem servir apenas para mostrar o resultado de uma semana inteira de trabalho. Muito bem. E é para isso que deve servir o espaço da Câmara dos Vereadores. Para um trabalho sério, que envolve muito empenho intelectual, muita leitura e muita dedicação. Enfim, a Câmara deve ter funções que, acredito, não são compatíveis com o espaço onde as crianças devem ter liberdade para brincar e fazer barulho à vontade, onde grupos de jovens podem se reunir e cantar ou ensaiar uma peça teatral, onde poderá haver apresentações musicais a qualquer momento.
pensando, grande ilusão. Isso não existe em Bambuí. Pois bem, realmente, não existe. E assim sendo, eu pergunto, o que vocês estão esperando para fazer com que exista? O que vocês estão esperando para elaborar projetos de lei de incentivo à cultura? O que devemos fazer para que a arte e a cultura sejam valorizadas, pois são extremamente importantes para a qualidade de vida das pessoas? Então, meus caros, não é porque não existe um grupo de teatro organizado em Bambuí que não possa ser construído um anfiteatro de qualidade para apresentações culturais em praça pública. Porque essa seria uma das formas de incentivo. Não é porque Bambuí não tem um grupo de seresta que se apresenta em praça pública que não possa vir a ter. Basta empenho político. Porque é isso que deveria estar acontecendo na praça. É isso que deveria ser construído naquela praça. Cultura. Agora, senhores vereadores, deixarei aqui alguns questionamentos e esperamos que vocês tenham um compromisso de respondê-los. Algumas perguntas não são somente minhas e podem direcionar esse diálogo que temos que dar continuidade. O que diz a Constituição do país sobre a utilização de espaços públicos? O que diz a lei orgânica deste município sobre a compra, venda ou qualquer negociação que envolva bens públicos? O que dizem os cidadãos bambuienses sobre a construção da nova sede da Câmara na Praça Mozart Torres? Afinal, vocês estão aqui para representá-los. Qual o uso será atribuído a este prédio, importante patrimônio histórico de Bambuí, após a transferência da sede da Câmara? Quais as ações de mobilização social vocês pretendem usar para envolver a sociedade no processo de decisão neste assunto e em outros que virão pela frente? Quais seriam as possibilidades de melhor aproveitamento da Praça Mozart Torres, levando em consideração sua função coletiva de lazer e cultura? Então, são algumas perguntas, eu vou deixar uma cópia e eu gostaria que vocês realmente participassem dessa construção desse diálogo, inclusive dando algumas sugestões da melhor forma de se apresentar essas respostas. Seria aqui, em audiências, em sessões da Câmara? Seria nas palestras, nos bairros? Seria na praça pública? Seria em comunicados na rádio? Né? Eu acredito que vocês vão ter as iniciativas necessárias para que a população tenha essas respostas e que possa ser dialogado conosco. O importante é que vocês esclareçam para a população qual a postura que será defendida no momento da votação desse projeto e todos os demais que ainda serão propostos e votados nessa casa. Vocês têm a obrigação de representar uma sociedade e não estão aqui para votar em projetos de acordo simplesmente com a vontade e o entendimento pessoal. Assim, espero dar início a um diálogo que deve ter continuidade entre o Legislativo, o Executivo e a população a qual vocês representam. Aproveito também para convocar a população bambuiense, que aqui hoje está muito bem representada, e pedir que se organizem, seja através do movimento Protesta Bambuí, seja através de ONGs, através das associações de bairro ou através de partidos políticos, para a participação nas reuniões da Câmara, para a participação dos conselhos municipais e, enfim, para uma maior participação política em geral. Estou acabando, gente. E assim espero que este dia fique marcado como o dia em que a população reivindicou seu direito de participação efetiva nas decisões políticas locais. Não só para este assunto da sede da Câmara, mas em todos que ainda virão. E espero também ter contribuído, mesmo que infimamente, para o amadurecimento do sistema político de Bambuí, que precisa urgentemente sair deste estado de mesquinharia, que precisa urgentemente superar este coronelismo sutil que vem definhando a qualidade de vida em nossa cidade. Obrigado, boa noite.
sede própria, eu vou falar com você que está representando todos aqueles que se encontram aqui. A construção de uma nova sede, eu acho que você não seria contra, até mesmo porque você está vendo aqui, o espaço é muito pequeno. Nós poderíamos ter aqui 200, 300, 400, 500 pessoas no nosso. Nós temos um laudo do Corpo de Bombeiros que aqui só pode entrar 70 pessoas. Muito bem. Acho que até aí você é a favor da construção da nossa sede própria. Agora eu quero dizer para você que isso partiu de mim, da presidência dessa casa, não partiu de nenhum vereador aqui, a ideia da construção da sede própria na Praça Mozart Torres. Isso partiu de mim. Eu conversei com o prefeito, ele deu apoio. Acontece o seguinte, que isso não está só na minha cabeça e na cabeça do prefeito e de alguns vereadores aqui também, porque nem eu mesmo cheguei a conversar com eles a respeito dessa construção da nossa casa na Praça Mozart Torres. Eu não fiz uma reunião com nenhum deles para a gente tratarmos desse assunto. Então quero dizer para você o seguinte, eu tive essa ideia pensando em fazer o bem para Bambuí, pensando em tirar daqueles 3 elefantes brancos que estão ali há mais de 20 anos, onde, você mesmo disse, a praça da prefeitura, onde há prostituição, onde há ponto de drogas, onde há, na época da chuva, um criatório de mosquitos, dengue e etc. Então, a minha intenção, a princípio, era de fazer uma sede própria ali, uma sede que pudesse aparecer, pudesse dar mais uma florida em nossa Bambuí. Então pensei naquilo. Não é somente de interesse dos representantes da comunidade bambuiense em fazer aquilo, em fazer a nossa sede ali. Você disse que, no seu pronunciamento, que isso é de interesse dos representantes do Legislativo, ou seja, dos vereadores. Nós somos os representantes do povo bambuiense. Nós fomos eleitos para representar a população bambuiense. Então, eu quero dizer para você que isso não é só do nosso interesse, do interesse dos representantes de vocês. Até porque, eu não sei se vocês têm conhecimento, que nós já temos um lote aqui nessa cidade, onde o presidente que me antecedeu fez a aquisição de um lote. Mas esse lote, ele é pequeno para a construção da sede. Mas nem por isso nem por isso essa casa poderá ser construída. Por quê? Os lotes que confrontam com o nosso lote é da mesma proprietária que nos vendeu o primeiro lote. Ela já mandou algum vereador, ela pediu para algum vereador, que, salvo engano, Geraldo, vende mais um lote para a gente. Vende mais 2. Então, para nós, não é problema a não construção da casa, porque nós temos dinheiro para comprar outro lote. Se for para comprar mais 2 lotes, se houver necessidade, nós temos dinheiro para isso. E nós temos dinheiro para construir a sede própria. Até porque uma construção, quando você inicia ela, lá por primeiro, você faz a base daquela construção, você sabe o quanto você vai gastar, você tem uma ideia do que você vai fazer. Ali, na Praça da Prefeitura, já estão lá aqueles 3 potes ali, vamos dizer assim. Eu não sei se nós teríamos que rebentar aquilo ali,
Nós teremos que desmanchar para depois construir. Eu tenho certeza que aquela construção ali ficaria muito mais ociosa para essa casa do que se eu começar uma construção lá no lote que nós já temos. Nós temos condições, graças a Deus, de comprar outro. E nós podemos construir a nossa casa lá. Então, se for, aqui não tem nenhum vereador, eu tenho certeza absoluta, que quer contrariar a população bambuense. Que quer contrariar, por mais humilde que seja o bambuense, não é a nossa intenção. A nossa intenção é ajudar. A nossa intenção é fazer uma construção, mas não para contrariar nem o bambuense sequer. Se aquilo ali tem que passar por diversas etapas. Não é chegar ali e construir como nós temos no nosso lado lá que nós podemos construir. Ali tem problemas e mais problemas. Então seria muito mais fácil nós construirmos a nossa casa na Vila, porque já tem gente adquirir mais um, sobra espaço para a construção. Então eu só quero te dizer que não há interesse de nenhum vereador desta casa, principalmente meu, que fui o idealizador desse princípio, até mesmo porque eu não tenho mais vaidade para continuar na política. Você pode ter certeza, e eu estou falando aqui para todos que aqui se encontram, é o último mandato. Eu já estou velho, eu já não preciso de ficar desgastando, porque não é fácil. Você pode ter certeza que não é fácil, você não está vendo aqui. Então, pode ficar tranquilo, que nós não vamos contrariar nenhum bambuense. Nós temos o nosso nome. Quero te agradecer. Tem direito ao minuto de resposta? Gostaria então que talvez fosse mais bem explicitado Está o que. começando agora. Pois é.